representando o segmento dos trabalhadores, e o Edson, da Federação dos Trabalhadores, os dois representando aqui o setor dos trabalhadores das indústrias, segmento fundamental. Sem isso, com certeza, o setor sucroenergético não terá e não teria sucesso agora na matriz energética brasileira e na economia nacional. Em seguida, passa a palavra ao deputado JHC. Vossa Excelência tem 20 minutos para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, é com enorme satisfação que ocupo hoje esta tribuna, numa data especial, que com certeza ficará marcada como um dia de mobilização nacional em defesa do setor sucroenergético. Ao propor esta comissão geral, ainda no início do meu mandato, fui em busca de aliados, de parceiros, de pessoas que pudessem robustecer e que pudessem fazer com que essa comissão ganhasse a musculatura presente aqui hoje, neste momento. E foi fundamental a participação da Frente Parlamentar do setor sucroenergético, através do senhor presidente Sérgio Souza, a qual eu faço parte e desde já agradeço, ao presidente da Comissão de Agricultura, deputado Irajá Abreu, também um jovem que mostra denodo nas suas atuações e que articulou, junto com os demais parlamentares, como o Zé Silva, que também é do setor, por todo o país, de uma ponta a outra, para que hoje nós estivéssemos aqui a discutir a crise no setor sucroenergético. Por isso estou muito feliz de poder estar contemplado com a presença de todos os senhores, sem exceção aqui presentes. Sintam-se todos abraçados. Meu muito obrigado. Senhores Arnaldo Jardim, Paulo Leal, Manuel Hortolã, Alexandre Lima, Adriano Pires, Marcos Pavaneves, Enio Júnior, Elizabeth Farina, André Rocha, Renato Cunha, Pedro Robério, Antônio Tolieno, Mário Campos e Rui Ramos. Hoje, nomes que demonstram bem a cara do nosso setor estão aqui presentes e também nos ajudaram a realizar, a materializar hoje esta grande mobilização em uma comissão geral divulgada amplamente para todo o país. Saúdo a todos, agradecendo primeiramente pela disposição em vir até esta Casa de Leis para tratar de um tema tão sensível, que possui impacto direto na vida de milhões de brasileiros, notadamente aqueles que vivem no interior do país. Agradeço às senhoras e os senhores, ao mesmo tempo em que os parabenizo, todos aqui que guardam alguma relação econômica e social com o setor sucroenergético. Somos um sobrevivente. Poucas vezes neste país o nicho econômico foi tão testado, com tamanha dureza e sobreviveu. A resiliência dessas pessoas não será em vão. É justamente para homenagear esse senso de sobrevivência que estamos aqui hoje, onde pretendemos iniciar um novo ciclo para o setor, para que retome sua habitual pujança e dinamismo. Em relação ao setor sucroenergético, os erros, principalmente do governo, foram muitos. E é justamente por esse motivo que encaro a atual crise como uma oportunidade para o remodelamento do setor, um tratamento objetivo por parte do Estado,
e a construção de uma cadeia de infraestrutura que possibilite retomar o dinamismo na produção e comercialização da produção de combustível, alimento e energia em nosso país. Já não corre mais a socapa quais foram os equívocos cometidos, infelizmente, e mais uma vez, não há como exonerar o governo desta culpa. Nos derradeiros anos, houve um flagrante favorecimento ao combustível fóssil em detrimento das matrizes limpas e renováveis, e a energia da cana está inserida no contexto da sustentabilidade. Se, por um lado, o Proálcool, ainda em 1975, teve um importante papel de colocar o Brasil em posição de destaque no atual cenário global de biocombustíveis, e a desregulamentação na década de 1990, que possibilitou um período de grande expansão e importantes transformações, resultando na reestruturação do setor, a política energética adotada na última década feriu quase de morte todo um segmento econômico deste país. Na safra 2005-2006, a moagem foi de 431 milhões de toneladas de cana, que resultou na produção de 26 milhões de toneladas de açúcar e 17 bilhões de litros de álcool. Em 2006, o Parque Sucroalcooleiro Nacional possuía 320 indústrias em atividade, sendo 227 na região centro-oeste e 94 na região nordeste, que impulsionava a economia de mais de 1.000 municípios, centro-sul, 227 na região centro-sul. Havia no país aproximadamente 30 projetos em fase de implantação. Naquela época, a venda de carros biocombustíveis atingiu 80% do total, o que demandava, naquele momento, um aumento na produção de álcool na ordem de 7 bilhões de litros. E o setor era responsável por empregar entre 1 milhão e 1,5 milhão de pessoas. Como se vê, não se trata de estar aqui a defender industriais, plantadores, municípios, mas estamos aqui iniciando um debate que busca a defesa de milhões de vidas Brasil afora. Sugeri a criação desta comissão geral para tratar de uma crise que tem retirado a sobrevivência de pais e mães de família que, por medidas oficiais equivocadas, viram seu meio de vida entrar em uma crise sem precedentes. Desde a formação da história de nossa economia, a cana sempre ocupou um papel de destaque na agricultura comercial brasileira. Inicialmente dedicada à produção de açúcar, aos poucos foi ampliando sua destinação como insumo fundamental à produção de álcool em larga escala e agora também em energia elétrica. A cultura de cana-de-açúcar aproveita para fins de produção todo o seu material, pois gera açúcar, álcool anidro, que é aditivo da gasolina, álcool hidratado, combustível para veículos, gera energia por meio da queima do bagaço e produz o plástico biodegradável a partir do açúcar. Por fim, há ainda a produção da cachaça, que, para além de sua inegável importância econômica, faz parte ainda da identidade cultural brasileira. Além da sua relevância econômica, o cultivo de cana chega a absorver 20% da emissão total de carbono resultante da queima de todos os combustíveis fósseis do Brasil. Desde que Martim Afonso de Souza desembarcou na capitania de São Vicente por ordem de Dom Pedro III, portanto, a cana-de-açúcar deixou de ser um mero latifúndio destinado à manutenção de famílias ligadas à coroa para se tornar a vanguarda energética, econômica e ambiental. Se então a cana demonstrou sua resiliência desde a competição com o açúcar produzido nas Antilhas no século XVIII, viu a criação do Instituto do Açúcar e Álcool, o IAA, em 1933 por Getúlio Vargas e culminou em 2005 com a geração de 14% dos empregos totais do país. Como chegamos a esta crise? A identificação das causas deste atual momento é imprescindível para que apontemos as soluções e é justamente por isso que estamos aqui reunidos. De início, podemos citar os problemas climáticos que afetaram sensivelmente a produtividade do setor a partir de 2012. Porém, o que alimentou a crise foram os mesmos os equívocos políticos expressos na política errática para os combustíveis e energia em nosso país nos últimos 5 anos.
Além disso, e o mais importante, o governo atual se dedicou desde o primeiro momento a manter artificialmente baixo o preço da gasolina, o que, além de corroer a Petrobras, fulminou a competitividade do etanol. Com a incerteza sobre a abordagem política, veio a fuga de investimentos já escassos como efeito da crise financeira em 2008. Em contraponto à resposta do governo, a crise tem sido tímida, atendendo-se a aspectos pontuais, a exemplo da redução de tributação, especialmente PIS e COFINS, aumento do percentual de álcool na composição da gasolina e o retorno parcial da CID sobre os combustíveis. Essas medidas, no entanto, possuem alcance a apenas curtíssimo prazo e mostram-se estéreis para fim de debelar a crise. O setor exige o abastecimento de regras claras a longo prazo na diferenciação tributária entre o combustível renovável e o seu substituto fóssil, garantida a competitividade do etanol em relação à gasolina, notadamente a diminuição em cooperação com os estados produtores da alíquota de ICMS incidente sobre o álcool hidratado, diminuindo o preço na bomba e incentivando o consumo. E a criação de linhas de créditos específicas com a finalidade de manter os canaviais vivos. Como alternativa absolutamente viável, já existem estudos que apontam que o retorno da CID sobre a gasolina aos patamares de 2002 bastaria para tornar o álcool uma vez mais competitivo e, além disso, implicaria uma receita fiscal de 10,5 bilhões de reais, ou seja, mais de um sexto do chamado ajuste fiscal, sem para que tanto fosse necessário avançar contra direitos trabalhistas e previdenciários. As soluções, portanto, não são desconhecidas. Para se ter um senso de proporção em relação ao desinteresse oficial pelo setor, em um momento de uma crise hídrica, com tarifas da energia saltando para valores nunca vistos, não existem políticas públicas para um setor que pode gerar mais energia do que Itaipu. Paradoxalmente, a localização das fontes geradoras de energia da cana estão nas regiões onde há hídrico, as quais necessitam da geração de energia complementar, a exemplo de São Paulo. Enfim, estamos falando de um setor que responde por 31% do PIB agrícola do Brasil e o setor agrícola que mais gera emprego neste país. Não estamos, portanto, tratando apenas de números e valores. Este é um fórum para debater primordialmente a sobrevivência de milhões de brasileiros. Assim, o foro criado pela presente comissão deverá focar nas soluções possíveis para a crise, sob pena de vermos o nicho econômico, ambiental e socialmente importante para o Brasil se tornar inviável, como efeito de políticas energéticas anacrônicas que favorecem, ao longo dos últimos anos, exclusivamente matrizes fósseis, quando o restante da comunidade global já traça norte para a superação da petrodependência. Reforço os agradecimentos à presença de todos, ao passo em que desejo sucesso a esta comissão e que esta seja uma de muitas oportunidades em que o tema terá o tratamento devido. Com fé em Deus, acredito, com base na coragem dessas pessoas, que essa crise só se tornará apenas uma página da vitoriosa história desse setor. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos fazer deste dia, quem sabe, um dia de mobilização nacional a todos os anos. Gostaria de registrar a presença também do deputado Marcos Montes, que é presidente da Frente Parlamentar Agropecuária aqui da nossa Câmara, que tem um trabalho muito importante e que somou esforços para que hoje nós tivéssemos aqui nessa comissão geral, com tamanha altura, com pessoas altamente gabaritadas, capacitadas para estarem aqui presentes discutindo a crise no setor sucroenergético. Esperemos que daqui nós façamos um documento que possa sair daqui recomendações e até pedir para que o governo federal ele possa, de forma efetiva, se comprometer com o setor. Porque se existem pessoas aqui representando o país inteiro,
se existem deputados, senadores, ministros preocupados com a causa, é porque, com certeza, o governo federal jamais poderá virar as costas. Um setor que gera distribuição de renda, que gera emprego e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida das famílias brasileiras não pode estar abandonado. O meu estado de Alagoas sofre. A história do nosso país, a história do Nordeste brasileiro, a história do meu estado de Alagoas, como tantos outros, se confunde com a história do setor sucroalcooleiro e sucroenergético. Nós hoje estamos aqui passando por um momento de dificuldade, mas é justamente na dificuldade, nas adversidades, que nós descobrimos as nossas potencialidades. E não são poucas. Como falei aqui anteriormente, nós geramos energia elétrica, nós somos sustentáveis, nós somos alimento, nós somos combustível. E por que não dar certo? Pelo contrário, se faltam a eles ainda descobrir esse setor, nós já descobrimos. E o que nós estamos fazendo aqui é dando publicidade, para depois, mais na frente, não dizer que não sabia das potencialidades do setor. E a omissão do governo vai ser cobrada com contundência, seja por esse parlamentar, sejam por aqueles que acreditam no setor. E os números falam por si. Portanto, estou muito feliz, agradeço incondicionalmente a todos que estão aqui presentes. Façamos um bom debate, que Deus abençoe a cada um de vocês, sejam bem-vindos e que retornem sempre que possível para a gente manter esse discurso, as nossas opiniões, as nossas demandas azeitadas aqui no grande centro político do nosso país, porque o desenvolvimento social e econômico passa pelo setor sucroenergético. Meu muito obrigado. Ao complementar ao deputado J. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.